Se você sente que precisa de uma resposta urgente de Deus, ore com a aurora da prosperidade todos os dias. Curta, se inscreva e compartilhe com alguém que também precisa de um milagre e ore comigo agora. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti com a alma exposta e os pensamentos pesados. Carrego em mim um peso que já não consigo suportar sozinho, dívidas que se acumulam, promessas financeiras frustradas e uma constante sensação de insuficiência que esgota minhas forças. Hoje eu não venho com discursos ensaiados, nem com aparências de fé perfeita. Venho como estou, cansado, preocupado, mas ainda esperançoso, porque algo dentro de mim sussurra que ainda há saída, ainda há milagre, ainda há favor vindo do céu. Pai, meu coração está apertado pelas contas que não param de chegar, pelos compromissos que não consigo mais cumprir, pela pressão de parecer forte quando tudo em mim quer chorar. E mesmo assim, eu escolho me levantar neste momento e te buscar com toda a sinceridade do meu ser. Clamo por misericórdia, clamo por intervenção divina, clamo por libertação de toda prisão financeira que tem drenado minha paz e minha esperança. Porque eu creio, o teu amor não é indiferente à minha dor. O teu cuidado não se ausenta quando mais preciso. Pai, agora que me coloquei diante de ti com a verdade da minha dor, eu te peço, começa a agir nas raízes do que me prende. Não quero mais apenas sobreviver entre boletos e pressões. Eu clamo por libertação verdadeira, profunda, definitiva. Senhor, eu reconheço que há grilhões invisíveis tentando me manter preso a um ciclo que não fui criado para viver. Ciclos de dívidas que se repetem, escassez que persiste, mesmo com esforço, bloqueios financeiros que surgem sem explicação. É como se algo tentasse me impedir de avançar toda vez que dou um passo à frente. Mas hoje, em teu nome, eu me levanto contra tudo isso. Eu declaro o fim da estagnação, o fim das portas fechadas, o fim do medo de não ter. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo padrão de pobreza, toda maldição financeira hereditária, todo voto de escassez que foi plantado em mim, consciente ou inconscientemente. A tua palavra declara em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por isso, eu me aproprio dessa redenção. Eu não sou mais escravo de sistemas que falham, nem de crenças que me limitam. Eu sou filho da promessa. Quantas vezes, Senhor, ouvi que prosperar era egoísmo, que dinheiro era algo impuro, que ser pobre era mais espiritual. Mas hoje, confronto essas mentiras com a tua verdade. Tu és um Deus de abundância, que prometeu vida em plenitude. Não apenas espiritual, mas também material, para que eu possa cumprir meu propósito sem peso. Liberta minha mente das correntes da escassez. Liberta meu coração do medo do amanhã. Liberta minha história do que me impede de prosperar. Quebra agora toda repetição de perdas. Rompe com a raiz das dívidas que se acumulam geração após geração. Hoje eu declaro, o ciclo da escassez terminou. E no lugar dele começa um novo tempo. Tempo de provisão, de equilíbrio, de sabedoria e de liberdade. Senhor, agora que os ciclos de escassez começaram a ser quebrados, eu te peço, restaura a minha identidade. Porque eu entendo que a verdadeira transformação financeira começa dentro, na mente, na visão, no coração. Pai, durante muito tempo eu me enxerguei como alguém pequeno, limitado, indigno de prosperar. A pobreza me parecia normal, como se fosse um destino inevitável. Mas agora eu vejo, essas mentiras não vêm de ti, porque tu és o Deus que me chama de filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E herdeiros não vivem em miséria, vivem com propósito, vivem com provisão. Transforma a minha mente, Senhor. Substitui toda a mentalidade de escassez por uma visão celestial.
Que eu passe a pensar como quem carrega o céu dentro de si. Que eu veja oportunidades onde antes via muros, que eu enxergue portas onde antes só havia medo. E é isso que eu clamo agora, uma renovação total do meu entendimento financeiro, para que eu possa viver segundo a tua vontade e não segundo os traumas do passado. Restaura também a forma como vejo o dinheiro, que eu não o trate como inimigo, nem o idolatre como salvador. Que eu entenda que ele é uma ferramenta, e que em tuas mãos essa ferramenta é bênção, provisão e meio de cumprir propósitos maiores. Ensina-me a pensar como alguém que foi levantado para ser cabeça e não cauda. Como alguém que pode semear sem medo, contribuir com alegria, sustentar sua casa com dignidade e ainda estender a mão ao necessitado. Como diz a tua palavra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu recebo essa identidade hoje, não mais como vítima da escassez, mas como filho do Rei. Um filho que pensa com fé, que age com sabedoria, que avança com visão. Porque se a mente muda, tudo ao redor muda também. Senhor, agora que minha identidade está sendo restaurada, que minha mente está sendo renovada, eu clamo, abre os céus sobre mim. Derrama a tua provisão sobrenatural. Toca nas áreas da minha vida onde as portas estavam fechadas e libera novos caminhos. Pai, quantas oportunidades eu já perdi por medo, por insegurança, por falta de recursos ou por portas que se fecharam sem explicação. Mas eu creio, o Senhor é um Deus de restituição. Um Deus que abre caminhos onde não há estrada, que cria oportunidades onde tudo parecia perdido. Sopra teu vento sobre minha vida financeira. Que clientes me encontrem, que ideias sejam ativadas, que conexões estratégicas surjam de forma divina. Que o que estava parado comece a se mover com velocidade celestial. Tu és o Deus que fez o maná cair no deserto, o Deus que multiplicou azeite na casa da viúva, o Deus que alimentou multidões com poucos pães e peixes. E se tu fizeste antes, farás de novo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu tomo posse dessa promessa. Todas as minhas necessidades serão supridas, não por um sistema humano, mas segundo as riquezas do teu reino. Eu declaro, novos contratos estão vindo, novas propostas estão sendo liberadas. Portas antes trancadas estão sendo abertas agora. E aquilo que era considerado impossível será meu testemunho do teu poder. Senhor, ativa em mim a colheita que já está madura. Que tudo o que foi semeado com lágrimas seja agora recolhido com honra. Porque quando tu ages, ninguém pode impedir. Senhor, mesmo que os sinais ainda não tenham se manifestado, mesmo que as contas ainda estejam sobre a mesa, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, eu escolho crer. Porque a minha fé não está no que vejo, mas no que tu falaste. Pai, a cada negativa humana, a cada atraso, a cada silêncio da terra, eu aprendo a esperar no teu tempo. Tu não és um Deus apressado, mas também não te atrasas. Tu vens na hora exata, e por isso, mesmo que a noite esteja escura, eu não apago a chama da minha fé. Como diz a tua palavra em Salmos capítulo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E é nessa certeza que eu me firmo, eu sou teu. Minha casa é tua, e o pão não faltará, porque o teu cuidado é contínuo. Senhor, mesmo que o cenário diga não, minha boca continua dizendo sim para o teu propósito. Mesmo que o saldo bancário esteja vermelho, minha alma está sendo renovada em esperança, porque eu sei,
O que vem do céu é maior do que qualquer crise da terra. Aumenta a minha fé, Pai, que ela se torne minha lente, meu escudo, meu sustento emocional. Que eu não viva reagindo ao natural, mas respondendo ao espiritual. Que eu caminhe como quem já recebeu, que eu louve como quem já venceu. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é com essa fé que eu sigo. Mesmo que os recursos ainda não tenham se manifestado, eu me posiciono como quem carrega uma promessa viva. Eu não dependo do mercado, eu não dependo de um salário, eu não dependo de ajudas humanas. A minha fonte é o teu trono, e do teu trono fluem rios que nunca secam. Senhor, ensina-me a andar sobre as águas do imprevisto, a confiar em Ti quando tudo parece instável, a ter paz no meio da espera, porque esperar em Ti nunca é tempo perdido, é preparo para algo maior. Senhor, agora que minha mente foi curada, minha alma restaurada e minha fé reerguida, eu me levanto em autoridade espiritual para declarar: o tempo da escassez chegou ao fim e um novo ciclo de abundância está começando sobre minha vida. Eu não oro mais como quem apenas sobrevive, eu oro como quem entendeu que carrega uma herança espiritual, como quem foi chamado não para viver à margem, mas para transbordar em paz, em provisão, em plenitude. Eu profetizo: onde havia dívida, haverá estabilidade. Onde havia vergonha, virá dupla honra. Onde havia medo, surgirá confiança renovada. Nada será como antes, porque o Senhor está reescrevendo minha história financeira com sua própria mão. Eu declaro que as portas certas já estão se abrindo, que as conexões divinas já estão sendo alinhadas, que os recursos necessários já estão a caminho. Tudo aquilo que parecia atrasado está sendo destravado. Tudo aquilo que estava retido está sendo liberado. Pai, eu libero palavras de vida sobre minhas finanças, profetizo criatividade, sabedoria e produtividade sobre meus dons. Que tudo o que eu tocar prospere, que onde eu colocar os pés haja favor. Que meu nome chegue aos lugares onde a bênção já me espera. Esta é a estação da virada. Este é o tempo da colheita. Não viverei mais na margem da promessa, viverei no centro do teu favor. E tudo isso, Senhor, será para que o teu nome seja glorificado em mim e através de mim. Senhor, agora que cada palavra foi liberada, cada corrente quebrada, cada decreto ativado, eu te louvo com todo o meu coração, porque sei, algo já mudou. Esta oração é um divisor de águas, nada será como antes. Eu não preciso ver com os olhos naturais para saber que o céu já se moveu ao meu favor. Eu não preciso ouvir confirmações humanas para crer que o teu sim já foi liberado sobre a minha vida financeira. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu confio no teu caráter. Eu celebro pela fé. Obrigado, Pai, por tudo o que já começou a acontecer no invisível, pelo que o teu Espírito já alinhou, pelo que está sendo enviado, direcionado, liberado, mesmo que ainda não tenha chegado em minhas mãos. Eu te agradeço pelo favor que está me alcançando, pelos recursos que estão sendo atraídos pela obediência, pela fé e pela fidelidade, pelas soluções inesperadas, pelas propostas alinhadas, pelos caminhos preparados de antemão. E eu declaro com fé: a abundância é minha nova realidade. A provisão será constante e suficiente. A paz financeira habitará no meu lar. E tudo que foi semeado com lágrimas será colhido com honra. Pai, a ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Não por causa do que tenho, mas por quem tu és. Porque mesmo sem ver, eu escolhi confiar. E agora estou vendo o início de uma nova estação. Esta não é apenas uma oração, é uma marca no espírito, um selo sobre o novo tempo, uma proclamação que ecoa no céu e na terra. A escassez ficou para trás,
A prosperidade me chama pelo nome, e eu, em nome de Jesus, respondo: eu recebo. Amém, amém, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e declare a sua fé. Compartilhe com alguém que também precisa de um milagre. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar orando com a gente todos os dias.